Olá pessoal, aqui é André Queiroz do canal Resultado Azul, começando mais um vídeo aqui do projeto Resultado Azul em 30 minutos. O assunto de hoje é os 6 controles financeiros da empresa lucrativa. Eu lembro sempre que o meu propósito aqui é ajudar as empresas que passam por dificuldades financeiras. Eu entendo que tem como fazê-las sair do prejuízo e alcançar o lucro em até 3 meses, sem fórmula mágica, através de ferramentas de gestão financeira, enxugando custos, enxugando despesas, fazendo ter melhores resultados, melhorando o preço, melhorando margens. Tem como, a gente tem um método aqui, nosso objetivo é trazer ferramentas para fazer com que a empresa tenha resultado azul. Então eu estou sempre aqui dando dicas, essa dica realmente é gratuita, semana que vem a gente vai ter um treinamento maior, um pouquinho mais denso, mas o objetivo é trazer ferramentas para que a sua empresa tenha resultado azul. Esse é meu compromisso, esse é meu propósito, eu quero realmente ajudar empresas para que elas saiam do prejuízo. Eu já tive uma empresa, minha empresa passou por dificuldade, eu não quero que aconteça isso com a sua. Eu de coração aqui, eu quero ajudar para que a sua empresa seja lucrativa. Então vamos lá. Os 6 controles financeiros da empresa lucrativa. Vamos falar sobre isso hoje. Então, o que é controle financeiro? São ferramentas e processos úteis e indispensáveis para planejamento e estruturação financeira do negócio. André, mas que coisa complicada, isso falou e não disse nada. É o controle, é como é que você vai controlar o seu dinheiro. É desse jeito que você vai saber para onde está indo o seu dinheiro, o que está acontecendo com ele. E se a gente não tem controle sobre dinheiro dentro de uma empresa, ele acaba sumindo. Então, através dos controles financeiros, eu vou saber para onde vai o dinheiro, eu vou evitar desvios, vou saber tomar a melhor decisão por intermédio dele. Isso é o principal. Tá? E eu digo sempre assim, é o primeiro estágio para a gestão de capital de giro da empresa. Você vai entender por que é o primeiro estágio. Porque se você tem controle financeiro, com certeza você vai estar fazendo a gestão do seu capital de giro, do seu dinheiro, e você, com certeza, fazendo essa gestão, talvez a necessidade sua de capital de giro seja menor do que uma empresa que não faz nenhum tipo de controle. Tá? Eu tenho certeza absoluta disso. Então, se você faz controle financeiro, a chance da sua empresa ter melhores resultados é muito, mas muito, muito maior. Ah, André, tem empresa que está certo sem ter controle financeiro? Pessoal, olha, com todo respeito, tudo que dá certo tem controle financeiro. Mesmo lá naquela época, vamos dizer, na época de Al Capone da vida, ele tinha controle. Era algo ilegal, mas tem controle. Né? Você precisa ter o controle financeiro para organizar para onde vai o dinheiro, saber quais são os teus saldos, contabilizar, organizar tudo muito direitinho. Não interessa se é um negócio milionário, lucrativo, ou se é um negócio pequenininho, você tem que ter controle do seu dinheiro. Tá? Então, André, o que é controle financeiro? Quais são os controles financeiros existentes? Então, eu começo pelo primeiro, controle do caixa. Pessoal, eu presto consultoria para empresas. Tá? Vou dar exemplo assim. Eu não controlo o meu caixa. Eu controlo o meu caixa. Eu coloco uma menina lá, no final do dia eu vou lá e olho e ela me transfere o dinheiro que tem no caixa. Tá, mas ela te transfere o dinheiro certo ou o dinheiro errado? Como é que você sabe quanto que entrou no caixa propriamente dito se você não tem controle? Quanto que foi a sua venda do dia? No cartão, em dinheiro? Quanto foi em cartão de crédito? Quanto foi em cartão de débito? Quanto foi em dinheiro? E esse dinheiro, ela te passou R$200. A venda foi de R$200 ou foi de 300 e ela pegou 100? Com todo respeito, se você não controla seu caixa, pode estar havendo desvios. Então você tem que registrar no seu caixa toda a entrada e toda a saída. Você tem que fazer a sangria, que a gente chama sangria do caixa. Se você tirar algum dinheiro do caixa, você faz a sangria, transfere para um outro caixa da empresa, que pode ser o caixa do teu financeiro, que não o caixa do teu checkout ali da frente, da tua gaveta, né? Do sistema propriamente dito. Você tem que fazer a conferência desse caixa
propriamente dita, conferir quanto tem de dinheiro. Eu já peguei casos assim, isso até empresa grande, vai lá, olha, o caixa diz que tem 10 mil. Tem 10 mil. Daí quando vai ver, não é 10 mil. É 8 mil em papelzinho, vale de sei lá quem, cheque de sei lá o quê. E na verdade, dinheiro mesmo tinha 1.500. Então a gente tem que tomar cuidado. Será que não tem ali o quanto tem dentro do caixa propriamente dito está correto? O quanto está dizendo que tem em espécie está correto? Tem que analisar. Então, isso, se você não analisa, a possibilidade de desvios é grande. Acontece da seguinte forma, dentro da empresa, as pessoas que estão dentro da empresa e trabalham com dinheiro, elas estão sendo testadas o tempo inteiro, né? Vamos dizer, por que um caixa de um banco não tem problema no banco? Porque ele fecha o caixa dele no centavo todo dia. Se sobra 10 reais, ele paga os 10 reais que faltou. Então, dentro da tua empresa tem que ser assim. Agora, se você não controla e num dia ele pegou 50 reais, no dia seguinte, se você não falar nada, ele pega 100, porque você não tem controle e você não sabe se ele está pegando dinheiro. Então, controle do caixa, ele serve, claro, para saber como é que foi a tua venda, quanto é que foi a tua receita do dia, saber se toda a tua receita você lançou. Se você faz um pagamento pelo caixa, você tem que lançar esse pagamento também para enxergar se esse pagamento... senão você esquece de lançar algumas despesas. Então, vamos lá, entrou 100 reais em dinheiro no caixa, 60 reais eu fui lá e passei e comprei material de limpeza para a loja. E 60 reais tem que ser... Não entrou 40, não foi 100 menos 60, entrou 40, eu vou dar entrada só no 40. Entrou 100 em dinheiro, eu paguei 60 de material de limpeza na conta despesa administrativa, material de limpeza, que seja, e ficou 40 reais no caixa, entende? Então a gente tem que saber muito bem e ter esse controle do caixa, porque senão esse dinheiro, primeiro, você não vai ter controle da sua receita, alguma despesa você pode não estar lançando e você pode estar tendo dentro da sua empresa desvios. Já começou errado, já não tem controle financeiro, está tudo uma grande bagunça se não tiver o controle do caixa, tá, pessoal? Então, com todo o respeito, mas já começou sem controle do caixa, já mostra que a empresa não está indo bem, que está faltando um controle, já não está fazendo o financeiro da melhor forma possível. Qual é o segundo controle? Controle bancário. Então, assim, hoje a gente tem aí os principais bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Safra, e a gente tem os pequenos bancos que a gente pode chamar os bancos de cooperativa, Sicoob, Sicredi, e as fintechs, que são esses bancos hoje digitais. Você pode ter vários bancos, mas você tem que controlar essa movimentação do banco. Por quê? E se o banco lança 400 reais de débito na tua conta porque ele quis lançar e você não controlou o que era? Vai pagar uma despesa indevida. Banco lança despesas, muitas vezes, indevidas. Se você não controla, vai ter. Ele pode cobrar uma tarifa de boleto acima do que você deveria pagar, ou você poderia fazer um controle melhor analisando que despesas são essas, porque você está gastando demais, conta de manutenção, você está pagando muito. Então, e também você tem que lançar para ver propriamente quais são as despesas que foram ali lançadas. Se você não tem controle, alguma despesa você pode ter pago em duplicidade, ou você pode ter pago uma despesa que não era da empresa. Controle serve para você ter certeza daquilo que você está pagando e ter certeza que se aquele valor que propriamente está recebendo está correto. Lembro sempre que dentro do próprio controle bancário tem lá o quanto entrou do seu cartão. Então você tem ali o quanto entrou líquido de cartão. Lá no movimento do site do cartão você vai saber quanto que foi a tua venda bruta. A gente tem que analisar quanto foi essa diferença, se o banco também está cobrando correto, essa diferença entre o bruto e o líquido, tá? Porque muitas vezes o banco, a operadora do cartão lá não está cobrando correto.
também é uma outra situação, mas a gente tem que ter controle, lançar e conciliar, lançar todos os depósitos que foram feitos na conta, a transferência da conta caixa, a transferência entre contas, analisar os créditos que entraram na conta, baixar do teu contas a receber aquilo que entrou de crédito porque alguém depositou ou fez um Pix, lançar todos os pagamentos que foram por intermédio da conta daquele determinado banco, lançar débito de tarifa, lançar juros se por acaso teve juros, tarifa depósito se teve, conciliar propriamente a conta, porque se a gente não faz essa conciliação, pode ter faltado, a gente não ter lançado alguma receita e alguma despesa, e a gente nunca vai saber propriamente qual é o resultado que a empresa tem. Então a gente precisa propriamente fazer isso, tá? E assim, ó, aqui, ó, controle bancário e controle do cartão de crédito. Cartão de crédito é como se fosse uma outra conta bancária. Cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito ele é uma conta. Então essa conta você vai pagando, 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 pagando. É como se ela ficasse negativa até uma determinada data. O negativo é o quanto tu tens ali utilizado do teu limite de cartão. Aquele é o negativo. Mas ele ainda não caiu na tua conta. Ele está lá na conta cartão. Naquele determinado dia, você tem que pagar aquele valor para zerar de novo a fatura do dia. Então, naquele determinado dia, somou, você tem uma fatura de R$ 3.500 para pagar. Daí você transfere o dinheiro da tua conta banco, 3.500, para a tua conta cartão, zera de novo e começa de novo a brincadeira. Então, o que acontece com isso? Você propriamente vai estar controlando tanto o teu gasto todo do banco, como você também vai estar controlando todo o seu gasto do cartão de crédito. Lembrando, novamente, eu sempre falo muito aqui, cartão de crédito da empresa, cartão de crédito da pessoa física. Não misture o dinheiro da pessoa física e da jurídica. Se você tem despesa da pessoa física, use o cartão de crédito da pessoa física. Se você tem despesa da pessoa jurídica, use um outro cartão de crédito específico para ela. Tá? Porque senão você acaba não controlando os gastos, não sabendo qual é a sua despesa pessoal e acaba retirando mais dinheiro da empresa do que imagina. Tá? Mas o controle bancário é importantíssimo, pessoal. Muito do dinheiro que entra, muito do dinheiro que sai, passa pelo controle bancário. Você tem que anotar, saber para onde foi esse dinheiro, anotar realmente nos centavos, conciliar. E se você não tem esse controle, eu vejo muita empresa assim, ele lança o que veio de boleto, ele lança as despesas. Mas ele não concilia o extrato bancário e não anota as despesas que não foram dos boletos. Está tudo errado, porque tem um monte de despesa que aparece lá no extrato que ele não está lançando em lugar nenhum. Então, aparentemente, está sobrando dinheiro na empresa, mas não existe esse dinheiro, porque aconteceu o desembolso, aconteceu a despesa, ele simplesmente só não está lançando. E daí o que acontece? Tu se engana, cadê o dinheiro? Eu não estou vendo a cor do dinheiro. Não está vendo a cor do dinheiro porque ele não tem. Você tem uma despesa que você não estava lançando. Então, ao conciliar as despesas, você começa a enxergar erros, não só do teu financeiro, como alguma coisa que você não estava lançando, alguma despesa que você não estava enxergando, que no final ela existe. Então, o controle bancário e a conciliação bancária, ela é muito necessária dentro da empresa. Você tem que fazer essa conciliação bancária. Se você não faz, você pode estar o banco pode estar te cobrando aquilo que não deveria estar cobrando. Você pode estar tendo alguma despesa ou paga em duplicidade, alguma despesa que não deveria estar pagando e pagando. E é um bom momento para você analisar se aquela determinada tipo de despesa ela realmente deveria existir propriamente, tá? Concilie suas contas bancárias. Você não está brincando de ser empresário, você é empresário. O empresário, ele tem que controlar nos centavos o dinheiro dele, respeitar o dinheiro dele e controlar nos centavos, porque é difícil ganhar dinheiro e é muito fácil o dinheiro simplesmente sumir, tá? É nessa linha aí. Controle das vendas, parece uma coisa boba, mas tá, entrou um dinheiro, de que venda foi? Ela foi registrada no caixa ou ela foi registrada no banco? Tá, essa venda entrou, o dinheiro, o meu vendedor diz que recebeu, tá, mas ele recebeu e botou o dinheiro aonde? Ele recebeu e botou no caixa, confere se o dinheiro foi para o caixa. Ele comprou, confere os cheques que ele pegou pré-datado.
confere se realmente a venda que ele diz que recebeu, se realmente foi passado o cartão. Se você tem uma venda e essa venda ela foi contada como recebida, dentro da venda tem que estar dizendo para onde foi esse dinheiro, porque senão eu não posso contar ela como recebida. Então eu tenho que verificar na venda o recebimento propriamente dito, tem que estar isso amarrado. Se não está amarrado, o dinheiro pode sumir, eu posso vender e esse dinheiro não está entrando na empresa. Entende a lógica disso? Isso pode acontecer, então eu tenho que ter controle das vendas e se essa venda está entrando propriamente no financeiro. Se eu controlo as vendas, eu ainda posso fazer a previsão, né, de recebimento dessa venda dentro do meu fluxo de caixa. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas é muito importante controlar também as vendas, tá? Controle do contas a receber, tá? Controle do contas a receber, eu controlo, então lá, qual é meu saldo de contas a receber? Eu chamo que eu tenho de 2 saldos, que eu diria que são 3. Eu tenho o contas a receber, o vencido e o não vencido. O contas a receber não vencido, eu tenho que ter o controle, porque ele vai determinar o meu fluxo de caixa, ele tem que estar lançado ali, senão eu não sei que eu tenho que cobrar. Então, do contas a receber não vencido, eu tenho que emitir o boleto para o meu cliente receber, eu tenho que saber que eu tenho que cobrá-lo no dia, eu posso mandar um e-mail com 7 dias de antecedência relembrando ele, um dia antes relembrando ele, no dia relembrando ele. Se ele atrasou, mudou a situação, daí ele foi para vencido. Daí na hora que eu estou falando de boleto, no meu contas a receber vencido, a minha análise é outra, porque existe o inadimplente e o insolvente. E qual é a grande diferença? Inadimplente é aquele que atrasou 1 mês, 2 meses, 5 dias, 10 dias, ele vai te pagar multa, juro, mas ele, dentro de um prazo aí provavelmente próximo de até 90 dias, ele vai te pagar. Agora, se passou esse período de mais ou menos 90 dias, ele corre um risco muito grande de se tornar insolvente. Daí você já tem que tomar uma ação diferente. Talvez não só protestá-lo, mas já mandar um advogado, uma empresa de cobrança ligar, ou ser mais incisivo nessa cobrança, ou depois de um determinado período, já com 180 dias, ou dentro de um período maior ali, já depois de ter protestado, realmente entrar com uma ação de cobrança. Se essa ação de cobrança ela for vantajosa em relação a custo-benefício, porque tem cobranças que são caras, ou então você contrata já um escritório de advocacia que vai fazer toda a sua cobrança, então ele não vai te cobrar honorários a cada cobrança propriamente dito, mas você tem que ter controle sobre suas contas a receber. Ele é proveniente da venda a prazo, você tem que analisar qual é esse saldo que tem de contas a receber. Eu tenho que saber meu prazo médio desse meu contas a receber, né? Então, é nessa linha, mas eu preciso ter esse controle e cuidar muito para que inadimplentes não virem insolventes. O inadimplente, ele atrasa, mas paga, e o insolvente é aquele que não paga, que eu tenho que tomar medida mais enérgica para tentar ver se eu consigo recuperar esse valor propriamente dito, tá? Que vai desde protesto, cobrança judicial, Bacen-Jude, Infojude e depois até uma possibilidade de pedido de penhora de faturamento, coisa desse tipo, tá? Eu sou perito judicial, então essa linha aí muitas vezes acaba caindo numa execução propriamente, né? Vamos para o próximo aí. Qual é o próximo controle aí que nós temos? A gente tem o controle do contas a pagar. Pessoal, mas eu tenho que controlar meu contas a pagar? Contas a pagar é só pagar. Pois é só pagar, mas e se você esquece? Se você esquece do contas a pagar, você paga multa e juros. Agora também acontece ao contrário. Se eu não utilizo um controle de autorização de pagamento, era muito comum, eu não sei se ainda hoje é comum, o pessoal mandar aqueles boletos de marcas e patentes direto para a empresa, ou mandar um boleto de um treinamento, ou mandar um boleto de marketing, ou mandar boleto de uma empresa de publicidade. A parte de internet também acontece. O financeiro enxerga esse boleto e paga.
sem ter sido autorizado por ninguém, simplesmente porque o boleto chegou na empresa. Isso é bem comum, as empresas acabarem pagando boletos não autorizados. Então a empresa ela precisa ter um controle de autorização de pagamento. Ah, como é que vai ser? Ah, eu só vou pagar boleto que o dono deu um visto e assinou ele. Pode ser? Ou eu tenho um relatóriozinho que eu digo e assino, mas eu mostro, indico qual é a conta referente a qual conta, qual número de nota, ou a qual tipo de despesa ele essa autorização, e ali está anotado a despesa para na hora de lançar, saber qual é a despesa do plano de contas que eu vou lançar, também pode ser. E essa informação, então eu tenho que lançar dentro do meu sistema para que ele também auxilie no meu fluxo de caixa, para que eu tenha a informação dele dentro do meu fluxo de caixa, e daí eu vou saber quanto que foi minha receita, quanto foi minha despesa propriamente naquele dia, tá? Então, ele serve para informação de fluxo de caixa, mas você tem que cuidar para não pagar. Outra situação que ocorre, outro exemplo que ocorre, vamos dar um exemplo assim, eu comprei uma determinada mercadoria, na hora que foi vendida a mercadoria, a empresa mandou um boleto. Só que depois ele trocou esse boleto num banco, ou trocou esse boleto numa factory, e o banco ou a factory mandaram outro boleto. Então você tem dois boletos. Ah, mas um estava com data dia 10 e o outro estava com data dia 11. Por azar, eles ainda botaram em datas diferentes. Você é capaz de pagar os dois. Se você não tem controle sobre seus contas a pagar, muitas empresas pagam em duplicidade boletos enviados. Então, tu acha que a empresa que você pagou vai te ligar dizendo que você pagou em duplicidade? Eu já vi caso de empresa que ligou dizendo que pagou em duplicidade, mas isso é exceção. A regra é que pagou em duplicidade, paciência, e ficou por isso mesmo. Tá? Então, se eu não concilio, se eu não enxergo, eu não baixo a conta, não controlo meu contas a pagar, não tenho uma autorização, é capaz de eu pagar realmente uma conta dessa em duplicidade. Então, é mais uma questão importante aí do motivo de você ter teu contas a pagar. Então, tenha também o controle financeiro do contas a pagar. Tá? Chegamos aí ao controle do estoque. Pessoal, é mais ou menos assim, para você aí empreendedor, tá? A grande empresa, ela não só é mais organizada, como ela tem toda uma estrutura maior. Então, muitas vezes, para a pequena empresa, é difícil ela ter todos os controles, mas ela deveria, propriamente, ter todos os controles. O que eu considero mais importante dentro da empresa em relação ao estoque? Se você não sabe o seu estoque, é capaz de você comprar o que você já tem. Se você não sabe o seu estoque, é capaz dele ficar jogado num canto e você nunca vender ele, porque não sabe que tem. Se você não controla o seu estoque e tem 10, quando você for lá ver, no teu sistema pode estar 10 e no físico está 5, porque 3, 4, 5, 2 foram vendidos e não foi emitido, não foi lançado no sistema à venda, ou foi desviado, foi roubado, ou roubado por um funcionário, ou roubado por um cliente. E desvios de estoque acontecem, né? Então, assim, controlar o seu saldo de estoque existente, ele é importantíssimo para não acontecer essas três coisas. Eu comprar um produto que eu não preciso, eu deixar ele de lado e não saber que eu tenho e acabar não vendendo, então eu deixar de gerar um produto. Outra situação, se eu sei meu estoque, sei meu giro, a quantidade que eu vendo daquele determinado estoque, eu posso organizar melhor o meu ponto de pedido, o meu estoque mínimo, fazer automaticamente através de planilha. Eu tenho até modelos que eu faço isso, mas não vendo essa parte de controle de estoque em nenhum modelo meu, tá? Eu entendo que talvez um ERP seja melhor nessa linha, mas o que eu coloco se você tem controle dele, você vai girar melhor esse estoque, você vai comprar melhor o produto e você vai ter mais certeza do produto que tem, e você, ao fazer isso, você precisará de menos capital de giro, porque você vai estar trabalhando
girando bem esse produto propriamente, né? Então, ao girar bem esse produto, você precisa menos dele, porque ele está girando. Então, se eu tenho uma necessidade de 50 mil reais de estoque, em vez de eu giro ele só uma vez por mês, e se eu giro ele duas, eu não preciso mais de 50 mil de estoque, eu preciso de 25 mil reais de estoque. Essa é a linha. Quanto mais eu giro, menos dinheiro eu preciso para botar ali dentro daquele estoque. Então, existem aí treinamentos, existem situações, assim, o produto que eu giro mais, produto que é mais caro, eu tenho que comprar com mais frequência. Aquele produto que é mais barato, que não sai muito, eu posso ter um estoquezinho de que não a questão do só não sai, né? Mas ele é barato, então não vale eu ficar comprando ele toda hora. Eu posso ter um estoquezinho um pouco maior. É um pouco essa linha aí, tá? Propriamente, tá? Para fazer. Mas você precisa ter o seu controle de estoque, tá? Tenha o seu controle de estoque, também é muito importante. Mesmo não sendo foco aqui dos controles financeiros e da gestão financeira que eu entrego aqui no método SOS Resultado Azul. Então, são esses essenciais aí, os lançamentos. E o que é essencial, né? O essencial é que você tem que baixar, controlar e conciliar todo dia. Não existe a coisa feita pela metade, não existe o empreendedor, eu acho que o meu caixa está correto, acho que o teu caixa está correto, então tu acha que ele também está errado, porque tu só está no acho. Então, se você não controla, pode ter desvio, tanto do teu caixa, do teu banco, do teu contas a pagar, receber e do teu estoque. Se você não controla, você pode estar gastando mais do que deveria. O dinheiro não está indo para onde você imaginava. Então, você tem que conciliar o seu caixa, contar o dinheiro propriamente dentro do caixa, fazer sangria do caixa, contar se aquele dinheiro está batendo com o dinheiro da gaveta realmente, se não está, o que aconteceu, para onde está indo esse dinheiro, conciliar extrato bancário, realmente controlar o teu contas a pagar, avaliando ali o que é vencido e não vencido, evitando que o seu cliente vire, né, deixe de ser inadimplente, passe a se tornar insolvente, controlar aí o teu contas a receber, teu contas a pagar, controlar o teu estoque propriamente dito, tá? É muito importante, você tem que fazer isso, não adianta dizer, eu faço. Você tem que conciliar, tem que estar com os números nos detalhes ali, nos centavos, bem controlado. Propriamente é essa linha aí que é importante e necessária, tá? E se eu tenho tudo isso, tá? Eu consigo fazer meu fluxo de caixa. O que é meu fluxo de caixa? Eu tenho o meu fluxo de caixa do que aconteceu, o que está acontecendo, e meu caixa futuro. Eu posso determinar assim, lá na quinta-feira da semana que vem, vai faltar dinheiro, porque eu estou olhando meu fluxo de caixa até lá, e naquele dia eu tenho que pagar muita conta e vai entrar pouco dinheiro. Eu vou dar ligada para aquele meu cliente, que ele está para me pagar 10 mil, e vou ver se ele pode me antecipar. Eu vou dar uma ligada para aquele fornecedor meu, e vou dizer para ele que aquele pagamento que eu ia fazer para ele na quarta-feira, eu não vou poder pagar na quarta, eu vou pagar ele na segunda. E vou dizer para ele que eu vou fazer um Pix para ele, mas para ele não me cobrar juros. Mas eu já estou falando aqui para ele uma semana antes. Daí o fornecedor aceita. Então, o fluxo de caixa ajuda a conseguir fazer isso. Mas para isso eu preciso ter o saldo do caixa, o saldo do banco, meu contas a pagar, meu contas a receber correto. Eu tenho que ter a ideia de projeção de venda, que uma determinada venda vai entrar. Não é fácil fazer fluxo de caixa nessa linha de fluxo mesmo, mas ele serve toda aquela lógica também para tu entender e conseguir saber o quanto está sobrando e quanto a tua empresa está. Porque ao conciliar, você vai lançar todas as suas receitas e você vai lançar todas as suas despesas e vai saber propriamente direitinho ali o quanto sobra dentro da sua empresa, né? Então ele serve para projetar, mas ele serve também para que você entenda dentro da sua empresa o quanto sobra, tá? Então, pensa bem, assim, no fluxo de caixa, a minha briga é sempre em saber se eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Então, fluxo, entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro, qual é meu saldo do dia final? Então,
meu saldo vai estar positivo o suficiente para ter uma reserva financeira, para bancar eventualidades, eu tenho essa reserva financeira. Então, tem dia que eu não tenho dinheiro, tem dia que sobra dinheiro, tem dia que falta dinheiro. Se eu tenho reserva financeira, eu consigo fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, esse é o meu grande objetivo, tá brigando para ter reserva financeira dentro da minha empresa, tá? Então, eu preciso ter reserva financeira para não incorrer em despesa financeira. Pensa assim, na quinta-feira vai me faltar dinheiro. Ou naquele dia eu pago a conta e fico no cheque especial, ou naquele dia eu não pago a conta e pago multijuros, ou naquele dia eu não pago a conta, né? Ou eu pago a conta pegando um empréstimo, talvez um hot money ou alguma situação parecida. São 3 situações que não são boas, que ela é resolvida através da reserva financeira. Se eu tenho reserva financeira, naquele dia eu vou pagar a conta, porque eu tenho reserva financeira. Agora, claro, se eu tivesse uma empresa que tem prejuízo, eu tenho reserva financeira no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até que uma determinada hora o meu dinheiro vai acabar porque o prejuízo está comendo. Então, eu tenho que estar ali analisando, vendo se a minha empresa tem resultado azul, fazendo ela dar dinheiro, fazendo que ela seja lucrativa, para que daí sim, dentro disso, eu consiga fazer a minha reserva financeira. Reserva financeira ela é criada com lucro da atividade, com a geração de caixa. Essa geração de caixa, esse lucro, eu chamo de resultado azul. Tá? Então, a reserva é para dar tranquilidade ao negócio. Esse é o grande objetivo que a gente pode enxergar dentro do fluxo de caixa. Mas, para isso, eu tenho que controlar os saldos da empresa propriamente dito, tá, pessoal? Pessoal, é isso, tá? Eu tenho um treinamento aí, é um evento gratuito chamado Rota Financeira do Sucesso, Rota Financeira Lucrativa, era a Rota Financeira do Sucesso, quando eu dei esse treinamento lá no Congresso Brasileiro de Economia. Eu fiz algumas mudanças nele, a gente está sempre tentando melhorar, buscando a melhoria. Eu estou chamando ele agora de Rota Financeira Lucrativa, são 5 pilares que eu trato aí sobre o que eu entendo como muito importante para que você tenha a sua empresa lucrativa. Mentalidade financeira, estratégia vencedora, mensurar resultado, verificar a evolução patrimonial e fazer um diagnóstico e um plano de ação para daí sim conseguir fazer com que você alcance o lucro dentro da sua empresa, dentro dessa rota financeira lucrativa. Luta por ela, tá? O nosso objetivo aqui é trazer ferramentas para que você alcance realmente o resultado azul, o lucro dentro da sua atividade, e a gente entende que isso é possível, a gente entende que isso é possível, sair do prejuízo e chegar ao lucro em até 3 meses através do método SOS Resultado Azul. Se você tem interesse, verifica aí dentro dos nossos canais, aí tem sempre aí o lançamento desse treinamento, tá? Que é bem interessante. A gente começa inicialmente aí com um evento gratuito explicando aí como é que funciona a rota financeira lucrativa, tá? Por último aí, eu peço que você aqui dentro do YouTube, dentro do Facebook, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. Dentro do Insta, que eu estou falando aqui nessa outra câmera, também curto o vídeo. Meu objetivo aqui é realmente ajudar, meu propósito é ajudar as pequenas empresas para que elas tenham melhores resultados. Esse é meu sonho, eu criei esse canal Resultado Azul, é meu sonho empreendedor, batalhar para que os empreendedores realmente tenham empresa lucrativa. Eu adoro empreender, eu adoro estar fazendo esse papel aqui de consultor, esse papel de ajudar as pequenas empresas. De coração, quero aqui ajudar vocês, tá? Uma boa noite, se inscreve no canal, curta esse vídeo, conto com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.